Graça e paz, amados. Hoje mais uma live, dia 24 de maio de 2023. Eu queria que vocês que estivessem com a Bíblia aí, abrissem em 1 Samuel, do versículo 1 em diante. Amém? Vou esperar um pouco para que vocês procurem. Então vamos lá. Amém? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eu, filho de Tou, filho de Zufé e Efraimita. E tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E subia aquele homem todos os anos da sua cidade e adorar, sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, sacerdotes do Senhor. E aconteceu que quando chegava o dia em que Elcana sacrificava, ele dava a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, a cada um a sua porção. Mas Ana dava uma parte escolhida, porque amava Ana, embora o Senhor tinha fechado a sua madre. E a sua rival irritava muito, zangando-a e entristecendo-a, porque o Senhor tinha fechado a sua madre. E assim fazia ele a cada ano, quando subia à casa do Senhor, assim provocava, por isso ela chorava e não comia, amados. E Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes, filho? E por que estás aflito o teu coração? Não sou eu a ti melhor do que 10 filhos? E então se levantou Ana depois que tinha comido e bebido em Siló. E o sacerdote Eli estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se com benignidade olhares para aflições da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecereis da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. E foi que, como ela perseverou em oração diante do Senhor, Eli estava observando a sua boca. Mas Ana falava no seu coração, e somente se moviam os seus lábios, porém a esta voz não se ouvia, e por isso Eli a teve como embriagada. Então lhe disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho, mulher. E Ana lhe respondeu, dizendo: não, meu senhor, é porque eu sou uma mulher angustiada de espírito.
não bebi vinho e nem bebida forte, mas sim tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não tenhas, portanto, a tua serva por uma filha de Belial, porque pela magnitude das minhas angústias e da minha aflição falei até agora. E Eli respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele tens feito, minha filha. E ela disse: ache a tua serva graça diante de teus olhos. E se foi a mulher pelo seu caminho, o comeu, e não estava mais triste o seu semblante. E levantando-se de manhã, bem cedo, adoraram diante do Senhor, e retornaram indo para sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E aconteceu que, passado alguns tempos, depois de ter concebido Ana, deu à luz um filho, e pôs o seu nome de Samuel, dizendo: porquanto o pedi ao Senhor. E depois aquele homem, Elcana, subiu com toda a sua família a sacrificar ao Senhor o sacrifício acostumado e a cumprir o seu voto. Mas Ana não subiu e disse a seu marido: eu não subirei até que o menino seja desmamado, para que eu o leve e seja apresentado diante do Senhor e fique lá para sempre. E Elcana, seu marido, lhe respondeu: faz o que bem te parecer, fica até que o desmames, somente então o Senhor cumpra a sua palavra. E ficou a mulher e criou o seu filho até que o desmamou. E depois que desmamou, levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e uma vasilha de vinho, e o levou para a casa do Senhor em Siló. O menino ainda era pequeno, e matando o bezerro, trouxe o menino a Eli. E ela disse: ó meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui junto a ti orando ao Senhor, porque esse menino orava eu e o Senhor me deu o que lhe pedi. Por isso, eu entreguei também ao Senhor. Todos os dias que viver será o Senhor. E ele adorou ali ao Senhor. Amém, amado? Essa é o capítulo de 1 Samuel, de 1 a 28. Eu vou agora explicar cada versículo para vocês sobre esse capítulo. Amém? Glória, Senhor Jesus, Pai amado. Amém? Então, amados, quando fala, houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, que se chamava Elcana, filho de Jeroão, filho de Eu, filho de Tou, filho de Zufé e Efraimita. Amém? Então, Elcana, o pai de Samuel, era um levita, e da ordem dos coatitas, que eram os responsáveis pelos instrumentos do santuário. Amém? E tinha ele 2 mulheres, o que nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina, que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Então, amados, damos-nos conta de que Elcana não ficou sem ser afetada pela corrupção de seu dia, porque ele tinha 2 mulheres, a miséria doméstica foi o resultado. Ana não tinha filhos.
Amém? E nesses dias, ser estéril era uma desgraça para ela. Amém? E subia aquele homem, Elcana, todos os anos da cidade para adorar, sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Então, amados, o tabernáculo nesse tempo estava em Siló, onde estavam os dois filhos de Eli, o sumo sacerdote, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. Então, amados, os últimos dois eram homens maus, certo? E até ocupavam oficialmente um certo cargo com relação a Deus. Amém? Sobre o convênio da lei e seu sacerdócio divinamente ordenado, tal posição foi possível, mas sob o convênio da graça. Amém? Onde não há sacerdócio terrestre. É impossível, mas os homens que não reconhecem a distinção entre os dois convênios inventaram uma ordem sacerdotal e os vestiu com as autoridades sacramentais dos filhos de Arão. Amém? E aconteceu que quando chegava o dia que Elcana sacrificava, oferecia sacrifícios, amém? Ele dava a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, a cada um a sua porção. Mas a Ana dava uma parte escolhida, porque amava a Ana, embora o Senhor tinha fechado a sua madre. Amém? Então, amados, o Senhor fez para um propósito particular, certo? Como tudo que ele fez é para um propósito em particular. Foi uma prova de fé para Ana, certo? Foi uma prova de fé para Ana. Como tudo é uma prova de nossa fé, certo? Tudo com que intenção de resultar em nosso bem. Amém, amados? E sua rival, Penina, a outra esposa de Elcana, irritava-o, muito zangada, entristecendo-a, porque o Senhor tinha fechado a sua madre, burlava-se dela. Amém? E assim, Elcana fazia ele a cada ano, quando Ana subia à casa do Senhor. Assim, Penina provocava, por isso ela, Ana, chorava e não comia. Ana ficava sem chorar e sem comer, sempre. Esta prova durou, amados, por vários anos. Obviamente, Penina provocava Ana do lhe dizer que ela estava amaldiçoada por Deus. Dali o fracasso em dar à luz a filhos, e isto lhe doeu muito, como seria óbvio, e o Senhor o permitiu. Portanto, estava a prova. Não foi somente para Ana, senão para Penina, também vindo esta última a fracassar miseravelmente. Amém, amados? E Elcana, seu marido, lhe disse a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que está aflito o teu coração? Não sou a ti melhor do que 10 filhos? Está vendo aí? E então se levantou Ana depois que tinha comido e bebido em Siló. Então, amados, a oferta de paz, e o sacerdote Eli, sumo sacerdote, estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. A primeira vez que o tabernáculo se referiu como um templo. A primeira vez foi nesse tempo assim. E Ana
com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, amados. É tipo de oração que o Senhor sempre ouve e responde. Quer dizer, se isso estiver conforme a sua perfeita vontade. Amém? E fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos. Olha o voto que ela fez. Jeová Sabaote pode traduzir Senhor dos Exércitos. E se com benignidade olhares para mim a aflição da tua serva, quer dizer, a palavra serva denota a humildade, certo? E te lembrarás de mim, e não te esquecereis da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem. Amém? Ela queria um filho homem. Ela queria um filho homem. Eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e não passará navalha sobre sua cabeça. Então, em outras palavras, ela o dedicaria como um narizeu desde o nascimento, e ele seria por toda a sua vida. Esse era o seu voto. Amém? E foi que, como ela perseverou em oração diante do Senhor, Eli estava observando a sua boca, a boca de Ana. Está entendendo? Obviamente, onde ela estava orando podia ser visto por Eli. Amém? Mas Ana falava no seu coração e somente se movia aos seus lábios. Porém, sua voz não se ouvia. Estava orando em silêncio. Quando você fica orando em silêncio, fechando só a boca, ninguém escuta. E por isso Eli a teve por embriagada. Duas coisas estão sendo ditas aqui. Primeiro, Eli, pensando que Ana estivesse bêbada, demonstra que tal situação devia ser comum nesta época. Amém? E, no segundo, a espiritualidade do sumo sacerdote claramente não era como devia ser. Ou ele teria detectado o espírito piedoso desta mulher. Ele devia ter detectado o espírito piedoso de Ana. Então lhe disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Amém? Aparta de tu este vinho. Deve ter sido doido para Ana. Doído para Ana. Deve ter sido doído. E Ana lhe respondeu dizendo: não, meu senhor, é porque eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho e nem bebia forte, mas sim tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Obviamente, Eli não tinha se deparado com tal atitude de oração perto do tabernáculo. Desgraçadamente, muitos da igreja moderna estão nesta mesma categoria. Sabia? Estão nessa mesma categoria, amados. Muitos. Então, não tenhas, portanto, a tua serva por uma filha de Belial, desprezível. Amém? Porque pela magnitude das minhas angústias e da minha aflição, falei até agora. E ele respondeu e disse: vai em paz, minha filha, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele tem feito. Amém? Apesar de qualquer condições espiritual que caracterizava a Eli, ainda Deus lhe usou para dar a Ana esta grande palavra de profecia. A sua oração foi ouvida depois
de todos estes anos. Amém? E ela disse: ache a tua serva graça diante de teus olhos. E se foi a mulher pelo seu caminho e comeu e não estava mais triste, o seu semblante. Ela se deu conta de que o Senhor a tinha escutado. Oh, glória! Ela pensou, glória a Deus. E ela soube que a resposta estava a caminho. É uma coisa maravilhosa quando sabemos que o Senhor escutou a nossa petição e a nossa resposta é positiva. Quando Deus escuta nossas orações, nossos clamores, que maravilha, que maravilha. E essa oração foi positiva. O Senhor, não é, amados? E levando-se de manhã bem cedo, adoraram diante do Senhor e retornaram indo para sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E terminologia bíblica do ato conjugal. Amém? E o Senhor se lembrou dela, ficou grávida. Oh, glória! Ficou grávida. E aconteceu que, passado algum tempo, depois de ter concebido Ana, deu à luz um filho e pôs o seu nome de Samuel, nosso profeta Samuel, dizendo, porquanto o pedi ao Senhor. Então, amados, Samuel seria o primeiro juiz de Israel e o primeiro homem para ocupar o ofício da profecia, como se encontra em Atos 3:24. Amém? De fato, ele foi um dos maiores varões de Deus que viveu. Ele ungiria a Davi como rei, a família da qual o Messias, em última instância, viria. Amém? E depois aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família, acostumado e cumpriu o seu voto. O seu voto, amados, mostra que Eucana tinha ratificado as palavras de Ana por adicionar a elas uma oferta de ação de graças da parte de si mesmo. Amém? Mas Ana não subiu e disse a seu marido, eu não subirei até que o menino seja desmamado. Amém? Provavelmente, quando tinha 3 a 5 anos, o desmamar um menino era muito mais demorado na cultura daquela época do que na atualidade. Amém? Para que eu o leve e seja apresentado diante do Senhor e fique lá para sempre. Amém, amados? E Eucana, seu marido, lhe respondeu, faz o que bem te pareceu, o que bem entender. Certo? Fica até que desmames. Somente então o Senhor cumpra a sua palavra e ficou em casa. Ela ficou na casa dela. A mulher e criou o seu filho até que o desmamou. E depois que o desmamou, levou-os contigo ao tabernáculo. Amém? Com 3 bezerros para o sacrifício. E 1 efa de farinha, uma oferta de ação de graças. Amém, amados? Uma oferta de ação de graças. E uma vasilha de vinho, uma oferta de libação. Amém? E o levou para a casa do Senhor em Siló, onde o tabernáculo estava localizado. Amém? E o menino ainda era pequeno, provavelmente tinha cerca de 5 anos, eu acho, uns 5 anos. E matando o bezerro, trouxe o menino a Eli. E ela disse, ó meu Senhor, vivi a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que estive aqui junto a ti, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me deu
o que lhe pedi. Por isso, eu o entregarei também ao Senhor. Na realidade, Ana está dizendo, amados, dei-o ao Senhor. Ela está dizendo isso. Todos os dias que viver será do Senhor. Dado como assim o foi. E ele devia haver traduzido eles. Adorou ali ao Senhor. Amada, é muito forte essa palavra. Então, essa foi a palavra que Deus mandou passar para vocês na live de hoje. E eu quero agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe grandiosamente. Que vocês ainda passem de hoje, quarta-feira, até o final da semana, uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Você é um abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.